Muito obrigada. Eu gostaria de iniciar agradecendo ao professor Jean e à Isa pela excelente organização desse evento que está sendo super produtivo e estamos aprendendo muito com todos os convidados. E dizer que é um prazer estar aqui compartilhando essa mesa com vocês, com o André, que eu já trabalho há um tempo também, com a Isa, que é uma amiga querida, e com o professor Jean, que eu já conheço, mas agora estamos tendo mais contato. Então, agradeço imensamente pelo convite. Eu trabalho com o pensamento do Husserl desde a graduação, né, mas de forma mais atravessada, e agora eu estou me detendo mais na minha pesquisa de mestrado sobre a relação entre o pensamento do Husserl e a forma como ele foi recebido pela filosofia francesa também, e especialmente pelo pensamento de Jean-Paul Sartre. Aí, nesse texto que eu vou apresentar agora, faz parte da pesquisa que eu venho desenvolvendo, e o título já é bem autoexplicativo, que é sobre os diversos modos de apreensão do eu no itinerário russeliano. A gente vai fazer um passeio por algumas obras, partindo de um mesmo tema norteador, que é a forma como o eu é tratado em suas diversas concepções. Então, agora, para não me alongar muito, eu começo já a leitura. A fenomenologia russeliana sofre diversas transformações ao longo de seu desenvolvimento. Nesse percurso, a concepção a respeito da noção de eu vem ganhando contornos distintos. Esse eu, recusado de princípio em suas investigações lógicas, se torna um acompanhante indissociável dos nossos vividos em Ideias 1, e se torna parte central das investigações de uma fenomenologia genética, ao passo que ele parece estar presente antes mesmo dos atos de consciência, fazendo-se necessário voltar os olhares para a gênese e constituição desse eu. Apesar da ressaltada importância atribuída a esse eu transcendental, inseparável de nossas vivências, as explicações a respeito de sua constituição nos serão oferecidas por Husserl apenas a partir de suas obras da década de 20, tais como seus cursos de verão do semestre de 25, publicados sob o título de Phenomenological Psychology, assim como as suas análises sobre a síntese passiva, cuja publicação data textos escritos entre os anos de 18 e 26. Essa temática retornará também em sua obra amplamente conhecida, As Meditações Cartesianas, resultante das conferências de Paris proferidas em 31, onde podemos perceber que pensar a constituição do eu se mostraria fundamental para abordar a temática da alteridade, a partir da perspectiva de uma fenomenologia genética. Pretendemos, portanto, abordar nessa comunicação as modificações na concepção da noção de eu no itinerário russeliano, e, para tanto, é necessário investigar se haveria alguma forma possível de manifestação do eu, se este poderia ser fenomenalizado, e se sim, como seria possível que ele se tornasse manifesto. Para isso, se faz necessário distinguir primeiramente entre as três noções de eu que aparecem no itinerário: o eu empírico, o eu transcendental e o eu monadológico, e, simultaneamente, como se realizariam os diversos modos de apreensão entre eles. Em princípio, é importante ressaltar que, ponto A, o itinerário fenomenológico. Então, em princípio, é importante ressaltar que a fenomenologia apresentada nas investigações lógicas é compreendida como uma fenomenologia das vivências, por se ocupar em descrever os modos de aparição dos fenômenos a uma consciência que os apreende, assim como os diversos tipos de ato que dela emanam. Nesse momento do itinerário russeliano, que suas investigações se ocupam exclusivamente dos atos e de suas vivências, Husserl ainda não era capaz de encontrar um eu transcendental a partir do qual esses atos emanariam. Como ele mesmo afirma, cito Husserl, devo agora confessar que não consigo encontrar pura e simplesmente esse eu primitivo, enquanto centro de referência necessário. A única coisa que estou em condições de notar e, por conseguinte, de perceber é o eu empírico e sua relação empírica com aquelas suas próprias vivências ou com aqueles objetos externos que se tornam, num instante dado, objetos de especial consideração atenta. Se bem que tanto fora como dentro, muita coisa sobeje a que falta essa relação com o eu. Fim de citação. Portanto, no percurso das investigações lógicas, o único eu que somos capazes de encontrar é o eu empírico, que não se mostra necessário para a elaboração de uma fenomenologia das vivências e dos atos. Na medida em que esse eu empírico, compreendido aqui como a própria personalidade empírica, não possuiria o caráter de evidência necessário à investigação fenomenológica, adquirindo o caráter de transcendente. Como Husserl afirma, cito, Sexta Investigação, apêndice 4. Assim, uma percepção qualquer do eu,
ou uma percepção qualquer de um estado psíquico relacionado ao eu, de certo não é evidente, se pelo eu se entende aquilo que todo mundo entende e acredita perceber na percepção do eu, isto é, a própria personalidade empírica. Fim de citação. Já em A Ideia da Fenomenologia, Russell nos apresentaria o método fenomenológico da redução transcendental, mas nesse momento, o eu ainda recairia sobre o golpe do Epoqué. Ao efetuar a suspensão dos juízos, atribui-se índice de nulidade às objetividades, ao mundo objetivo e também a esse eu, o eu empírico e psicológico, o único que a fenomenologia ainda é capaz de encontrar, nesse momento, em 1907. Russell afirma ainda que, cito, o campo de investigação fenomenológica é um campo de conhecimentos absolutos para o qual ficam indecisos o eu, o mundo, Deus e as multiplicidades matemáticas e todas as objetividades científicas. Conhecimentos que, portanto, não são dependentes dessas coisas valem o que valem, quer a respeito deles seja cético ou não. Fim de citação. Nesse momento, o eu é concebido ainda como um objeto transcendente. E cito, a todo transcendente que não me é dado imanentemente deve-se atribuir índice zero. Isso é, sua existência e sua validade não devem pôr-se como tais, mas, quando muito, fenômenos de validade. Fim de citação. Portanto, assim como a toda transcendência, deve-se atribuir índice zero, ou seja, esse eu deve ser desconsiderado pelo campo de investigação fenomenológico ao recair sobre a Epoqué. Posteriormente, com a publicação do Ideias 1, a fenomenologia é elevada a um estatuto de idealismo fenomenológico transcendental. Daí em diante, se ocuparia em explicar como a consciência constitui o vivido, agora imanente ao campo transcendental. Entretanto, esses vividos aparecem como emanando a partir de um eu que os apreende, de forma que, cito, todo ato num sentido eminente é caracterizado como ato do eu. Enfim, não mais um eu empírico ou psicológico, mas um eu transcendental que constitui os seus vividos. Já em sua obra de 31, Meditações Cartesianas, Russell esclarece pormenorizadamente o que viria a ser compreendida como uma fenomenologia genética, sem por isso deixar de ser uma fenomenologia transcendental, atendo-se à gênese e constituição desse eu, que constituiria aquilo que é por ele apreendido como imanente à sua esfera de propriedade. Portanto, cito, só pela fenomenologia da gênese se torna o eu compreensível como uma conexão infinita de realizações que se correspondem sinteticamente. E, certamente, de realizações constitutivas que outorgam validade a níveis sempre novos de objeto, que são em diversos níveis de realidade, tornando-se compreensível como o ego apenas é o que é numa gênese, pela qual são por ele sempre intencionalmente apropriados, provisória ou duradouramente, mundos que são reais e irreais. Enfim, com isso, é visível que o ego, constantemente constituído a partir da sua relação com os vividos por ele intencionados, só pode ser compreendido a partir de uma investigação genética que aborde sua dimensão de constituição mais fundamental, desde aquilo que motivaria afetivamente o posicionamento do eu até a realização do ato de atenção propriamente doador e objetivante. Portanto, após essas breves considerações, reconduziremos nossa investigação à abertura do campo transcendental em busca da consciência constitutiva originária e sua relação com o puro eu. Então, ponto B, a abertura do campo transcendental. O recurso metodológico da Epoqué permite à fenomenologia atingir seu estatuto de transcendental a partir da abertura desse novo campo de investigação. Após a suspensão da atitude natural, a parentização dos juízos de existência sobre as coisas, poderíamos, então, realizar uma recondução da atenção à esfera de imanência. Dessa forma, pode-se realizar uma variação eidética, submetendo o objeto a uma variação exaustiva pela imaginação, de forma a reter o núcleo noemático invariante do vivido, realizando assim uma intuição de essências. Portanto, após efetuar a Epoqué, a consciência é reconduzida a posicionar reflexivamente a consciência originária doadora de sentido pela redução transcendental. Como Russell nos mostra em Ideias 1, designaremos a consciência pura também como consciência transcendental, da mesma maneira que designamos como Epoqué transcendental a operação por meio da qual é alcançada. Em termos metodológicos, essa operação será decomposta em diferentes passos de exclusão de circuitos, parentização, e assim nosso método assume o caráter de uma redução progressiva. Enfim, nesse momento da recondução, encontra-se a consciência constitutiva doadora de sentido. Portanto, a Epoqué seria a suspensão da atitude natural e ingênua do mundo,
Já a redução eidética seria, por sua vez, a recondução, reducere, do olhar em direção à esfera transcendental. Portanto, já no Ideias 1, Russell nos mostra que, ao operar a redução fenomenológica, por que a gente está falando de redução fenomenológica até agora, se a gente está falando da constituição do eu? Porque ao realizar a redução fenomenológica, reconduzimos o olhar para o fluxo de vivências por uma reflexão de tipo transcendental, e a consciência encontra esse eu transcendental, após realizar a redução, como o polo constituidor do qual todos os vividos remeteriam. No caso, o eu transcendental seria aquilo que permanece após a redução. De forma que, cito, todo cogito, todo ato num sentido eminente é caracterizado como ato do eu. Ele provém do eu e vive atualmente nele. Em 1913, ideias. Como acompanhante indissociável de todas as cogitatos. Portanto, após a redução, encontramos esse eu puro, ao qual a redução não pode causar dano algum. Então, somos reconduzidos ao fenômeno em sua estrutura originária de aparecimento, que só é possibilitada pela subjetividade transcendental. Nesse sentido, a fenomenologia transcendental se ocuparia, portanto, em explicar como a consciência constitui os objetos por ela apreendidos. Contudo, ainda é necessário se aprofundar no processo de constituição desse aparecimento. Então, somos reconduzidos ao ponto C, a constituição do ego. A fenomenologia genética, por sua vez, é uma filosofia transcendental que investiga a gênese da constituição daquilo que torna possível a inteligibilidade do mundo, o ego transcendental. Nesse momento, a investigação fenomenológica realiza um regresso ao ego das cogitationes puras, analisando a gênese desse ego, o eu puro, investigando seu processo de constituição sempre em relação aos seus vividos. E, portanto, após a epoqué, abre-se, cito, uma esfera infinita de ser de tipo novo, a experiência transcendental, na qual encontro meu ego puro com a corrente pura de suas cogitações. Então, se nós encontramos em 1913 uma dupla noção de eu, que se dividiria em um eu psíquico, que deve recair sobre a epoqué, e um eu transcendental, acompanhante inseparável de todos os nossos vividos, já nas meditações cartesianas em 31, Russell nos apresenta um terceiro sentido de eu, o eu monadológico, inseparável dos seus vividos, por ele constituídos e imanente à sua esfera de propriedade. Agora, portanto, cito, o próprio ego é o tema universal da descrição. Enfim. Então, o eu transcendental, como polo idêntico, que se refere a todas as vivências, vive através do cogito e se constitui ao constituir os objetos por ele apreendidos, quanto pertencentes à sua esfera de imanência. Cada raio do cogito em direção à sua cogitatum aparece como um raio que emana a partir do eu. Cito, do eu idêntico que vive em todas as vivências enquanto consciência ativa ou enquanto afetado, e que através e ao longo das vivências está referido a todos os polos objeto. Fim. Esse eu idêntico se constitui continuamente enquanto substrato de nossas habitualidades, de forma que adquire uma nova propriedade permanente a cada ato que dele irradia. A cada ato que emana do cogito, a partir do eu, corresponde um substrato intencional como uma convicção respectiva, como está no parágrafo 32, que não se dá de forma meramente reflexiva, mas, no entanto, pode ser posteriormente recordada. Após a passagem do ato, permanece nele a convicção, e mesmo que decida abandonar certa convicção, ainda é uma decisão tomada sobre uma convicção que permanece nele. Então, abandonar a convicção depende de que essa convicção exista. E se alteraria pelo cancelamento desta ou daquela decisão. Dessa forma, o eu é esta ou aquela decisão, na medida em que persiste e se modifica a cada convicção afirmada ou negada. Este substrato de habitualidades ocorreria por uma série de retenções que se daria no fluxo da temporalidade por meio de uma síntese passiva. É importante ressaltar a ação da temporalidade, que já desde as lições representa um papel fundamental para a constituição do objeto enquanto unidade. Cada percepção se daria conjuntamente a uma retenção temporal e correspondente. E esse substrato retencional perdura no fluxo temporal, de forma que, ao posicionar novamente um objeto que já foi anteriormente apreendido, as retenções passadas do objeto permanecem atuais, atuando na constituição do objeto presente, na medida em que, cito o parágrafo 40 das lições,
Em cada protofase que constitui o conteúdo imanente, temos retenções das fases precedentes e protensões de fases advenientes desse conteúdo preciso. Enfim, conteúdo esse que se mostra como unidade e é constituído no fluxo da temporalidade originária, o que ocorreria pela gênese passiva, que realiza uma preparação ao ato propriamente doador de sentido, motivando a atividade doadora. Com isso, afirmamos com Steinbock que, cito, passividade é o campo no qual, por leis fundamentais de associação, forças afetivas motivam a atentividade do ego aos objetos, possibilitando atos de rememoração e expectativa aos objetos constituídos como tais, isto é, como são para nós. Fim de citação. Portanto, uma investigação sobre a passividade se ocuparia em investigar os princípios associativos que atuam na constituição do objeto enquanto unidade e o que motivaria afetivamente o posicionamento ativo do eu em direção a esta pré-objetividade. A gênese passiva, por sua vez, seria ainda pré-doadora. Ela constitui o objeto enquanto unidade, mas não enquanto identidade, de forma que nos colocaria na presença do que é dado na originalidade do ele próprio, tal como está no parágrafo 38 das meditações. Nesse sentido, agora eu cito a Russeliana 11, parágrafo 49, a passividade é o que é em si primeiro, porque toda atividade essencialmente pressupõe uma fundação de passividade, assim como uma formação de tipo objetivo e que já é pré-constituída nela. Fim de citação. Essa unidade pré-objetiva e pré-doadora age sobre eu de forma a afetá-lo passivamente por meio de afecções e motivações. Essas afecções se destacam contrastando-se em relação ao fundo e estimulando o eu. Assim, este eu é então motivado a posicionar esta pré-objectualidade, dirigindo a ela um raio atencional que a posiciona ativamente de forma objetiva. Como Russell nos mostra, cito novamente a Russeliana 11, as afecções procedem ao ego a partir da passividade do fundo. Elas são o que é pressuposto para o ego voltar-se-á. Carregando este voltar-se-á, o ego está em conformidade com a afecção. Ele direciona a si em direção ao que está exercendo a afecção. Fim de citação. Este eu, por sua vez, ao ser afetado passivamente, volta o seu olhar para aquilo que afetou por meio de um ato noético através do direcionamento do raio desse olhar. Esse ato noético, que doa sentido ao conteúdo ilético organizado no campo sensorial, pode ser compreendido como voltar seu olhar do eu em direção aos vividos. E este voltar o olhar possui o diferencial da atenção. Como Russell afirma, toda atividade genuína é realizada no âmbito da atenção. Russeliana 11. Contudo, esse eu transcendental, enquanto polo que acompanha as nossas vivências e se constitui continuamente enquanto substrato das habitualidades, não deve ser concebido separadamente daquilo que faz com que ele se torne um eu concreto, que é o quê? O fato de estar sempre referido a determinado objeto, por ele visado e por ele constituído no interior do seu campo de imanência. Para tanto, esse eu, concebido indissociavelmente dos vividos por ele constituídos, é nomeado por Russell de eu monadológico. Então, isso é o eu monadológico, o eu inseparável dos seus vividos. Nos termos de Russell, cito o parágrafo 33 das Meditações de novo, do eu como polo idêntico e substrato das habitualidades, distinguimos o ego tomado na plena concreção, que pretendemos denominar com a palavra leibniziana mônada, na medida em que lhe juntamos aquilo sem o que ele não pode ser precisamente um eu concreto. A saber, ele só pode ser um eu concreto na pluriformidade fluente de sua vida intencional e dos objetos que são, com isso, visados e que, eventualmente, se constituem para ele como objetos que são. Fim de citação. Então, podemos compreender esse eu monadológico como o eu que engloba, em seu campo transcendental, todos os objetos a que ele se refere e por ele constituídos. Esse eu se constitui, ao constituir os objetos que pertencem ao seu campo de imanência, em constante autoconstituição. Nessa esfera de propriedade, a qual entraríamos realizando uma certa epoqué temática, encontramos aquilo que nos é mais próprio na esfera transcendental.
Como Russell nos mostra, como entrar nessa esfera de imanência, para começar, excluiremos do campo temático tudo que é agora questionável, ou seja, abstrairemos de todas as operatividades constitutivas da intencionalidade que estejam referidas mediata ou imediatamente à subjetividade alheia. E delimitaremos, desde logo, o contexto de conjunto daquela intencionalidade, tanto atual quanto potencial, em que o ego se constitui na sua propriedade e constitui unidades sintéticas que são inseparáveis dele, e, por conseguinte, devem ser imputadas à sua propriedade. Fim de citação, parágrafo 44, meditações. Então, abstraindo todas as intencionalidades referidas ao alheio, permanece aquilo que é mais próprio a esse eu, as suas vivências. Devido a esse caráter de inseparabilidade em relação aos vividos, o eu se mostra como o polo necessário ao qual os vividos remeteriam. Portanto, agora eu cito uma frase do artigo do Tourinho sobre a autoconstituição do eu transcendental: dada a inseparabilidade em relação aos objetos visados, ao constituir tais objetos por meio de seus próprios atos intencionais, o eu se autoconstitui simultaneamente como consciente. Fim de citação. A constituição do polo objeto por parte do eu coincide necessariamente com a autoconstituição da subjetividade transcendental a qual o objeto é referido, enquanto dois polos indissociáveis de uma mesma relação. Notamos com isso que a fenomenologia genética traria como um tema central de investigação a gênese da constituição do sujeito, assim como do seu polo correlativo, o objeto por ele constituído. Essa constituição ocorre em uma camada intencional anterior à atividade doadora de sentido. Essa dimensão da intencionalidade primitiva e pré-doadora, que nós já aprendemos que é a gênese passiva, realiza a unificação dos vividos no fluxo temporal da intencionalidade. Ao passo que essa unificação só seria possível na forma da unidade universal do fluir. Portanto, a ação da temporalidade seria fundamental para a constituição dos objetos, assim como para a constituição do eu, de forma que ela mesma se edifica como uma gênese constantemente passiva. Como podemos ver, nos termos de Russell, ainda nas meditações, só a partir de uma fenomenologia da gênese se tornou o ego compreensível como uma conexão infinita enlaçada na unidade da gênese universal de operações que se pertencem mutuamente de um modo sintético, em graus que se devem conjugar por completo com a forma universal e persistente da temporalidade, porque esta se edifica ela mesma numa gênese constantemente passiva e, por essência, abarca tudo que surge como novo. Fim de citação. A temporalidade se unifica constantemente numa gênese passiva e universal de forma constante e gradual, de forma que os objetos se constituem em seu fluxo fluentemente por uma motivação que a tudo enlaça. Essa gênese temporal se mantém constantemente no ego e garante a possibilidade de que o ego permaneça o mesmo, justamente porque esse ego é capaz de reter um substrato dos seus vividos enquanto imanentes à sua esfera de propriedade, como o ego monádico, que inclui em sua história a todas as suas constituições objetuais, reais e ideais, em vista que a cada objeto constituído pelo eu, constitui-se ao lado desse eu uma habitualidade de validação continuada. Portanto, o eu não é só um polo de atividade, mas possui também suas correspondentes habitualidades. Habitualidades estas que atuam como disposições que motivariam o aparecimento do objeto no campo perceptual a partir das retenções das experiências passadas que atuam como substrato das habitualidades. Sobre isso, Russell nos mostra que, cito agora a Russelliana 9, Psychological Phenomenology, existem disposições que se acumulam nele, nesse eu, por uma gênese, pelo fato de que ele carrega respectivos atos e que pertencem a ele historicamente, somente em recurso a ele. Com a decisão original, o eu se torna originariamente aquele que decidiu. Ele pode imediatamente se ver desse modo e depois se ver de outro modo, como aquele que ainda decidiu. O eu possui a sua história, e baseado nessa história, ele cria um eu que persiste por sua habitualidade como o mesmo eu. Fim de citação. Então, até aqui, compreendemos o processo de abertura do campo transcendental, que nos remete ao eu transcendental, que pode ser constatado em sua relação de indissociabilidade com os atos que dele emanam. Percebemos que esse eu é estimulado por afecções,
que o motivariam a voltar seu olhar para certas pré-objectualidades, posicionando-as ativamente a partir de um raio intencional, carregando nesse ato o diferencial da atenção. Esse eu transcendental, por sua vez, quando concebido em relação com suas atividades e habitualidades, ganha o estatuto do eu monadológico. No entanto, permanece ainda um questionamento. Como ocorreria a passagem do eu empírico ao eu transcendental? Ou ainda, haveria distinções entre esses tipos de eu? Seriam entidades distintas? Ou apenas modos diferentes de posicionar um mesmo ente? Será que esse ego pode ser manifesto? E se sim, ainda permanece a questão. Como perceber esse ego? Aquele que percebe. Encontramos respostas para essas questões em duas obras de Russell, as russelianas 9 e 11, onde o autor descreve como ocorreria a modificação do posicionamento atencional que faria com que este eu se revelasse à consciência, através de dois modos de reflexão distintos. Mas, vamos fazer um desvio breve, de volta para o Ideias 1 aqui rapidamente, para relembrar a descrição da relação do eu com os seus vividos. Nesse sentido, a reflexão aparece como sendo uma modificação de posicionamento do eu em direção aos seus vividos transcendentalmente purificados, tal como eles aparecem no fluxo da consciência. Nos termos de Russell, cito, ora, a própria reflexão é seguramente uma nova espécie de modificação geral, o direcionamento do eu para os seus vividos, e junto com ele, a efetuação dos atos do cogito, em especial atos da camada mais baixa, fundamental, e das representações puras e simples, nos quais o eu se direciona para os seus vividos. Fim de citação. Então, nessa reflexão de tipo transcendental, o eu constata que, em cada ato que emana do cogito em direção ao seu vivido, aparece como emanando a partir desse eu. Com isso, ele se constata em sua relação de indissociabilidade com os vividos, posicionados a partir do raio atencional, constatando-se como egopolo, o outro polo necessário da relação. Como Russell nos mostra, cito, o estar ocupado com, o posicionar-se em direção a, o experimentar, o sofrer de, esconde necessariamente em sua essência que cada um deles é justamente um raio a partir do eu, ou na direção inversa, um raio em direção a um eu. Esse eu é o eu puro, ao qual a redução não pode causar dano algum, como já vimos anteriormente. Fim de citação. Esse ego, que nos é apresentado desde a publicação das ideias e permanece após a redução, agora cito Russeliana 11, está em todos os lugares, vivendo nesses atos, enquanto os carrega consigo, como estando relacionado aos objetos percebidos, julgados, desejados, através desses atos. Fim de citação. Entretanto, o ego, tal como descrito por Russell, não deve ser compreendido meramente como um polo unificador de nossos múltiplos vividos. Esse ego não é apenas o posicionar ativo em direção aos objetos, e não se resume aos atos de tipo ego-cógito. Ele não seria apenas o polo das atividades, mas também das afecções, motivações e das paixões em geral. Esse ego, que atua como, cito, centro peculiar das experiências vividas, enfim, pode ser manifesto em cada uma das vivências conscientes, na medida em que ele estaria envolvido na estrutura de apreensão do vivido, sendo ele o próprio olhar que os apreende. Como Russell nos mostra, cito Russeliana 11, o ego que está em questão aqui pode ser manifesto em cada vivência de vigília ou em cada ato vivencial, como um polo, como um egocentro, e assim, como envolvido na estrutura peculiar dessas vivências. Fim de citação. Russell nos mostra com isso que esse eu pode se manifestar em cada uma das nossas vivências, estando entrelaçado em sua própria estrutura de aparecimento. Ele se manifestaria como um raio que emana a partir dele em direção aos nossos vividos, ou inversamente, por um raio que se realize na direção oposta, em direção ao seu fluxo de vivências. Como Russell nos mostra, essa manifestação pode ser visto pelo fato de que, ao invés de captar esse ponto que irradia para fora, tematicamente, nós devemos exercer uma reflexão peculiar indo na direção oposta. Fim de citação. O que configuraria uma reflexão transcendental de tipo muito particular,
que reposicionaria o olhar em direção ao fluxo de vividos que emana a partir do eu, agora percorrendo o caminho inverso, não mais indo do eu em direção aos seus vividos, mas partindo dos vividos, retornando ao polo de irradiação. Uma modificação na direção do olhar, voltando-se para a origem do polo de emanação, reconduzindo o olhar de volta para a origem do raio que emana. Mas, nesse percurso em direção inversa, olha que interessante, também não encontramos esse eu como um polo substancial identitário, ou como algo que se dá junto das nossas experiências. Antes, ele aparece como a estrutura que molda as nossas experiências. Esse eu, portanto, não deve mesmo ser entendido como um polo vazio ou como uma raiz corpórea, mas como o emanar do raio atencional em direção àquilo que nos aparece. Sobre esse eu, Russell nos afirma ainda que, cito, nós não o encontramos como uma parte, como algo na vivência ou sobre ela. Antes, a estrutura da vivência, sua estrutura direcional que vai em direção ao que é desejado e etc., aponta de volta para um ponto de irradiação e seu direcionamento do ego ao seu tema inicial. Fim de citação da síntese passiva. Portanto, esse eu pode ser compreendido como raio do olhar que posiciona os vividos na unidade do fluxo. O posicionar ativo em direção ao seu objeto. O raio da atenção que constitui a estrutura da própria vivência. Sabemos, portanto, então, que o eu transcendental se manifestaria à consciência através de um ato de reflexão. Porém, através de um tipo específico de reflexão transcendental, operando na direção inversa, voltando seu olhar para o fluxo de vividos em sua íntima relação com o eu, apreendendo o fluxo a partir dos vividos em direção ao eu, e não mais do eu em direção aos vividos, tal como ocorre na reflexão transcendental normal, originariamente. Contudo, ainda nos resta responder no que esse eu transcendental se distinguiria do eu psíquico, que ocorreria na atitude natural e que foi deixado em suspenso lá atrás, no começo, após a realização da epoqueia metodológica. E não só no que se distinguem, mas também como eles se relacionariam e se haveria alguma relação possível entre eles. Para isso, é necessário também retornar mais uma vez à atitude natural e compreender como esse eu psíquico nos aparece. Através de uma mudança de atitude, de volta à atitude natural, posso direcionar um posicionamento objetivante a esse eu. E o faço, constantemente, naturalmente, tornando esse eu transcendental em um eu psicofísico. Tal processo pode ser percebido através de uma simples mudança de posicionamento. Nas palavras do Russell, cito a Russelliana 9, meu ego transcendental é evidentemente diferente do ego natural, mas não significa que seja um segundo, como se estivesse separado do mundo em sentido natural, mas ao contrário, não está ligado ou entrelaçado com ele, no sentido usual do termo. E é só no campo da autoexperienciação transcendental, conservada em sua completa concretude, que pode, em cada caso, pela mera alteração de atitude, ser modificada em uma autoexperienciação psicológica. Nessa transição, uma identidade do eu é necessariamente trazida à tona na reflexão transcendental sobre essa transição à objetivação psicológica, se torna visível como a objetivação do ego transcendental, e assim é até em cada momento da atitude natural, em que o eu se encontra ele mesmo na percepção imposta sobre isso. Então, o que significa? Na atitude natural ocorreria uma objetivação psicológica do eu transcendental. Essa objetivação do eu, por sua vez, pode ser percebida por meio de uma autoexperienciação transcendental. Fazendo uma autoexperienciação transcendental, a gente consegue perceber esse ato de autoexperienciação psicológica. Ok, então essa autoexperienciação transcendental pode ser modificada em uma autoexperienciação psicológica, revelando-nos essa mudança de atitude. A objetivação psicológica passa a ser vista a partir da autoexperienciação transcendental como objetivação do eu, objetivação esta na qual ele permaneceria constantemente durante a atitude natural. Então, para fins de conclusão, o que a gente pode tirar disso tudo até aqui? Com isso, nossas investigações nos levam a crer que, essa é a hipótese de trabalho que eu venho seguindo até aqui,
O eu psíquico, o eu transcendental e o eu monadológico não representariam uma triplicação da noção de eu, nem muito menos três instâncias distintas que se localizariam em diferentes camadas da consciência. Tal afirmação seria absurda. De fato, nenhum eu está presente na consciência, às moldes de um ente substancial, que poderia ser apreendido tal como uma coisa que habite a consciência. O eu, muito pelo contrário, ele se identificaria com esse raio do olhar que direciona cada um dos nossos vividos, tal como apreendidos por uma consciência intencional. O que se modificaria, entretanto, seriam os modos de apreensão dirigidos a ele, os tipos de ato que incidem sobre esse eu e que alterariam seus modos de apreensão. A fenomenologia genética caberia realizar uma reflexão a respeito dos modos de constituição desse eu psicológico que nos parece muitas vezes já existir como um dado a priori na atitude natural. Mas esse eu, o eu transcendental, que pode ser apreendido como um eu psicológico, ou pode ser apreendido pela reflexão transcendental como um eu transcendental, esse eu também possui uma história, uma gênese, uma vida por meio dos atos intencionais. E tais reflexões só são possíveis de serem realizadas através de uma reflexão transcendental dirigida sobre as camadas mais primordiais e fundamentais da intencionalidade, e que não se esquive também a respeito das questões originárias a respeito das constituições do objeto, e, consequentemente, daquele que os apreende, o outro polo necessário da relação. E eu encerro por aqui.